Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Indy Medrado e este é o pastor Arthur. Sejam bem-vindos a mais um Falando de Deus. Você que já está na transmissão, seja bem-vindo. Convide um amigo, a família, para juntos louvarmos e adorar o Senhor. Você que está no carro, não vai ser diferente. Ouça os louvores, ouça a palavra, de repente é algo que você está precisando ouvir para mudar a sua vida, para mudar essa tristeza que você está sentindo no coração. Eu convido você a fazer parte deste culto. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não esqueça que todo domingo às 18 horas nós temos um encontro marcado no canal do YouTube Indy Medrado. E olha, se você tiver um pedido de oração, vai lá no chat e já deixe, porque no final dessa transmissão nós vamos orar pelo seu pedido. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, vamos ter um ótimo culto em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Você que acabou de entrar na transmissão, seja bem-vindo. Vamos todos juntos adorar o Senhor. Vamos entrar na sua presença com gratidão. Mas como assim com gratidão? Sim, eu peço para você parar de fazer tudo que você está fazendo agora. E peço para que você lembre, traga à sua memória todas as coisas que Ele fez para você. E quero que você somente agradeça. E agora eu te convido para só pensar nessa adoração que você vai entregar. E eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe por que nós adoramos o Senhor? Por que nós devemos adorar o Senhor? Nós vivemos uma vida tão apressada, né? Tudo muito rápido, correndo daqui para lá, não temos tempo para nada. E com isso, nós esquecemos a importância, quão importante é adorar o Senhor. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Você sabia que o louvor é uma arma de guerra espiritual? Eu vou te falar por quê. Olha aqui, ó. A Bíblia fala que em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 21 e 22, a Bíblia diz que quando o rei Josafá entrou em guerra, o Senhor disse para o exército do rei que somente cantassem louvores e adorassem ao Senhor a caminho da batalha. E aí está dizendo, olha, e assim eles fizeram, né? Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando nós louvamos o Senhor numa situação de luta, o que nós estamos fazendo é demonstrando a nossa fé nele. Nós estamos deixando de olhar para a luta, para o problema, para olhar para ele e para acreditar e ter fé que ele vai estar conosco nessa luta e que ele vai nos dar vitória. Deus está com você nessa luta. Deus está com você onde quer que você esteja agora. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas Ele está com você. E Ele está do seu lado. E muitas vezes Ele está ao nosso lado e nós não vemos. Não é impressionante isso? Ele fala conosco e nós não ouvimos. Lembra dos discípulos do Senhor a caminho de Emaús? O Senhor estava com ele. Eles andaram com Jesus pelo menos 3 anos. Viram Jesus fazer os milagres, andaram com ele, mas não reconheceram
Jesus, quando estava caminhando com eles a caminho de Emaús. O Senhor Jesus, ele fazia milagres naquela época e ainda faz milagres nos dias de hoje. Mas você precisa crer. Eu te convido para você louvar comigo, com fé. Com fé que Deus irá mudar o seu cativeiro. Não importa que tipo de cativeiro que você esteja passando. Talvez você esteja falando, não, o meu não tem jeito. Tem jeito sim. O Senhor pode mudar o seu cativeiro. O Senhor pode mudar a sua situação e te entregar o milagre em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Creia, grandes coisas vão acontecer aqui, na sua casa, onde quer que você esteja. O Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar o seu cativeiro. Ele vai mudar tudo aquilo que está te deixando triste. Ele vai mudar a tua realidade. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Fale. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Profetiza. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Profetiza crendo. Grandes coisas estão por vir,
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. E aí? Eu creio. Você crê? Você crê que grandes coisas vão acontecer na sua vida? Receba em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu recebo. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus. E Deus falará conosco, como sempre tem falado. E hoje eu creio que a palavra de Deus será muito especial para nossas vidas em Cristo Jesus. Eu quero iniciar esse culto desta tarde, início de noite, lendo parte de uma poesia de William Shakespeare, dramaturgo e poeta inglês, e em seguida o relato de uma história real feita por um médico ateu durante a Guerra Civil Americana. E vocês vão entender o porquê disso. Diz assim a poesia: sempre que uma pessoa afirma confiantemente "eu sou assim", note que ela está simplesmente procurando uma desculpa para um comportamento que ela própria sabe não ser o melhor. Quando faltam argumentos a uma razão real, objetiva e emocionalmente integrada, alguns somente repetem o velho e seguro chavão "eu sou assim" e continuam a fazer as coisas da mesma forma. Isto é chamado de crença no determinismo genético. Quem diz isso abdica de qualquer responsabilidade sobre si mesmo, jogando a culpa na genética ou em Deus, como se a própria pessoa não tivesse meios de alterar sua vida. Existe um meio melhor. Quem diz "eu sou assim", faz de conta que não está pensando, faz de conta que não possui liberdade de escolha, faz de conta que há algo programado dentro dela e que não existem meios de alterar essa programação. A quase totalidade das pessoas que insistem em dizer "eu sou assim" tem receio de mudar e são complacentes com elas próprias, agindo como um avestruz, colocando a cabeça em um buraco no chão. Mas nós nunca somos coisa alguma, sempre estamos. Estamos jovens, estamos sadios, estamos acordados, estamos educados, estamos esforçados, estamos atentos, estamos felizes e assim por diante. O que está pode ser mudado, mas o que é não pode. Há uma enorme diferença entre ser e estar. Quando dizemos que estamos sem dinheiro, estamos solitários, estamos tristes, estamos sem imaginação, estamos com problemas, deixamos claro para os outros e para nós mesmos que esta é uma condição transitória e que estamos trabalhando para mudar o quadro. Dizer estou acima do peso é muito diferente de dizer "eu sou gordo". Quando usamos o verbo ser, definimos uma condição de vida que independe de nossa vontade. Sou do planeta Terra é uma condição imutável. Estou na França é uma condição transitória. Escute o que diz para os outros e para a sua própria mente. Se você disser algo começando com a frase "eu sou assim mesmo", verifique imediatamente se não está somente tentando explicar o inexplicável para o seu próprio coração. Não tente se enganar, porque no fundo você vai saber que é uma afirmação falsa. Somente quem muda sobrevive. Como diz William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Nesse caso, é a sua questão, porque é a sua vida. Muito interessante. O relato que eu quero ler agora é a respeito de um médico ateu e ocorrido durante a Guerra Civil Americana. É uma história real, são fatos reais. Diz assim o relato do doutor, que fez o relato, escreveu esse relato. Trabalhei como cirurgião do Exército dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Após a Batalha de Gettysburg, chegou ao hospital vários soldados feridos, entre eles Charles Goldson. Charlie era muito jovem para ser soldado, pois tinha apenas 17 anos. Alistar-se então como tambor. Ele chegou com ferimentos graves, sendo necessário amputar-lhe o braço e a perna.
Quando meus assistentes o estavam preparando para a cirurgia, ele pediu para me chamar e disse: Doutor, quando eu tinha 9 anos, dei meu coração a Jesus e desde aquele dia venho aprendendo a confiar nele. Ele é a minha força, ele me sustentará enquanto o Senhor estiver amputando meu braço e a minha perna. E o doutor responde: naquela ocasião eu detestava Jesus, mas admirei a lealdade daquele rapaz com seu Salvador. Chamei então o capelão, que conhecia bem o moço, pois esse frequentava as reuniões de oração. Charlie, o capelão disse para o Charlie: Charlie, estou muito penalizado de vê-lo assim. Talvez você morra, disse o capelão, mas se o senhor o levar, você deseja que eu faça alguma coisa? Então Charlie respondeu: capelão, escreva uma carta para minha mãe e diga que tenho lido a Bíblia todos os dias e tenho orado sempre para que Jesus a abençoe. Quando peguei a serra, o doutor dizendo, quando peguei a serra para cortar o braço e a perna de Charlie, ele colocou a ponta do travesseiro entre os dentes e sussurrou: ó Jesus, bendito Jesus, fica ao meu lado agora. Naquela noite, não dormi pensando no rapaz. Pouco depois da meia-noite, levantei-me e fui ao hospital. Assim que cheguei, disse ao enfermeiro: como está o Charlie? O enfermeiro respondeu: dorme como um bebê. E por volta das 9 horas, o capelão leu as escrituras para ele, e ambos cantaram hinos de louvor. Passaram 5 dias da operação. Charlie me chamou e disse: é chegada a minha hora. Creio que não terei mais um dia de vida. Sei que é ateu e não crê em Jesus, mas gostaria que ficasse ao meu lado e me visse morrer, confiando em meu Salvador. Tentei ficar, disse o doutor, mas não consegui, pois aquele rapaz regozijava no amor daquele Jesus que eu detestava. Passados 20 minutos, o enfermeiro me procurou no consultório e disse: Charlie está morrendo e gostaria de vê-lo novamente. O doutor foi até ele e disse: doutor, amo o Senhor mesmo sendo ateu. O meu melhor amigo, que sempre esteve comigo, está me aguardando. Aí o doutor perguntei-lhe quem era esse amigo, onde ele estava. E Charlie ele respondeu: Jesus Cristo, quero apresentá-lo ao Senhor antes de morrer. 12 minutos depois, ele dormiu seguro nos braços de Jesus. Pouco depois, esqueci das palavras de Charlie, embora não conseguisse esquecer-me dele. Durante 10 anos, lutei contra Cristo com todo o ódio que tinha por ele, até que no dia de sua morte, a oração de Charlie foi atendida. 1 ano e meio após a minha conversão, fui a uma reunião de oração no Brooklyn, onde as pessoas davam seus testemunhos. Depois de várias pessoas falarem, levantou-se uma senhora idosa e disse: estou com os pulmões muito doentes. Pouco tempo me resta. É um imenso prazer saber que muito em breve me encontrarei com meu filho e com Jesus. O Charlie, além de soldado da pátria, foi também soldado de Cristo. Ele foi ferido em uma batalha e ficou aos cuidados de um médico ateu que amputou-lhe um braço e uma perna. Morreu 5 dias após a operação. O capelão escreveu-me uma carta relatando o que ocorrera entre o meu filho e o médico em seus últimos momentos de vida. Aí o doutor diz: ao ouvi-la, não me contive. Levantei-me e fui correndo até ela. E disse: Deus abençoe minha irmã. A oração do seu filho já foi atendida. Sou o médico ateu por quem o Charlie orou. E o Salvador dele agora é o meu Salvador. O amor de Jesus conquistou a minha alma. Amém. Na primeira leitura que nós fizemos, que era o conto intitulado de Determinismo Genético de William Shakespeare, nos faz refletir que ser algo pode ser transformado ou mudado, se assim nós desejarmos. E na segunda leitura, que é o relato de um jovem de 19 anos, cristão, ferido durante a Guerra Civil Americana e que, apesar de todas das suas dores, ele não perdeu a sua fé em nenhum momento, pelo contrário, ele foi usado para transformar a vida de um médico ateu, através do seu testemunho. E o que ambas as histórias têm em comum? Ambas as histórias têm em comum que é Jesus que transforma as nossas vidas, mas precisamos querer.
Ser ou não ser cristão é uma decisão pessoal e intransferível. O preço já foi pago, basta querermos. Amém? Eu convido a quem puder abrir sua Bíblia em João 20, a partir do versículo 1 ao versículo 16. João 20, versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Amém. Glória seja dada ao Senhor pela sua palavra. É comum nós nos perguntarmos: onde está Jesus? Como se tivéssemos perdidos a Jesus, perdidos a Deus. Já aconteceu com você? Você já perdeu a Jesus? Você já procurou Jesus e não o via? Você já achou que Jesus tinha sumido da sua vida? Essa era a impressão passada por Maria Madalena e as demais mulheres que estavam com ela, Salomé e a Maria, mãe de Tiago, que é relatado lá em Marcos 16, no livro de Marcos 16, a respeito dessa mesma passagem. Então, o primeiro e o segundo versículo, eles nos mostram que quando Maria Madalena vai e vê a pedra removida, e depois ela vem de encontro Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, provavelmente João, e que naquele instante eles olham e falam: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde colocaram o Cristo, o corpo de Cristo. Presta atenção, irmão, quem levou a notícia do que havia acontecido, de que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, foi Maria Madalena, demonstrando pelas palavras que ela lançou, que está descrito aqui, que ela estava perplexa em ver que a pedra que fechava o sepulcro havia sido removida. Se você for buscar na história, as pedras que fechavam os sepulcros na época eram pedras grandes, pesadas. Por quê? Para dificultar a ação de ladrões. Então a pedra era colocada como uma espécie de lacre no sepulcro, para impedir que as pessoas abrissem e entrassem. Então a pedra foi removida, e eram pedras pesadas. Então isso já levantava uma suspeita que poderia ter sido realmente uma ação de ladrões. Então ela levou a notícia que Jesus não estava mais no sepulcro a quem? A Simão Pedro e ao discípulo que Jesus amava, provavelmente João. E ela diz lá: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. A forma com que Maria traz a notícia é de espanto, de perplexidade, imaginando que o corpo de Cristo havia sido roubado.
Apesar dela ter andado com Jesus, apesar de ter visto os milagres do Mestre, apesar de ter vivido próximo ao Mestre, ela desejava ver o quê? O corpo de Cristo. Para os judeus, havia uma espécie de ritual quando alguém morria, onde eles lavavam o corpo, eles purificavam o corpo, passavam lá as suas loções, perfumes e enrolavam o corpo em vestes brancas. E isso foi feito com Cristo também. Mas vamos continuar na palavra. No versículo 3 ao 9 diz assim: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que provavelmente era João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou, ele não entrou, ele se curvou e olhou para dentro e viu que as faixas de linho estavam lá, mas não entrou. Versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Simão Pedro já entrou direto no sepulcro. E viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Cristo, de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, né, que chegou primeiro, que era provavelmente João, entra depois, e viu e creu. Ele precisou ver para crer que Jesus não estava lá. Mas aí o versículo 9 é muito importante, porque ele diz assim: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Até esse momento, até esse instante, eles não tinham entendido que Jesus havia ressuscitado. Eles precisaram ver para crer que Jesus tinha desaparecido. Natureza do homem. Ter que tocar, ter que ver para poder acreditar. Precisaram olhar com os próprios olhos para crerem que o Mestre não estava mais no sepulcro, mas não se lembraram das palavras de ensinamento do Senhor. Acontece com a gente também. Às vezes nós passamos por situações em nossas vidas e Deus fez promessa, Deus lançou palavra, Deus nos ensinou através de cultos e pregações e nós nos esquecemos. Nós não nos lembramos. É normal isso no ser humano. Eles viram evidência de que o corpo de Cristo esteve no sepulcro. Estava lá o lenço que cobriu sua cabeça, as faixas que cobriram o seu corpo. Estava tudo lá. Mas apenas o corpo de Cristo não estava. Aí lá no versículo 9, então, ratifica aquilo que nós estávamos falando. Eles não se lembraram daquilo que estava determinado, que estava nas Escrituras, que Cristo deveria ressuscitar dos mortos. Queriam ver um corpo morto, sem vida. Só que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Como diz lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua aguilhão? Foi vencida por Cristo. Vencida por Cristo. Quem está em Jesus, irmão, tem vida e vida em abundância. E os discípulos parece que não tinham entendido o que tinha acontecido. Eles buscavam um corpo carnal morto, mas esse corpo que outrora estava morto ressuscitou para que a palavra de Deus se cumprisse. Facilmente perdemos Jesus de vista, mesmo que tenhamos começado cedo a nossa intimidade com Cristo. Às vezes achamos que perdemos ele, porque procuramos fora de nós, procuramos nos túmulos do mundo, na nossa incredulidade, na nossa fraqueza e limitação, na nossa falta de fé. Aí no versículo 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Maria Madalena e os discípulos tinham acabado de entrar naquele sepulcro e não acharam ninguém. Eles entraram lá dentro, como estava descrito nos versículos anteriores, encontraram as vestes de Jesus lá caída e o lenço da sua cabeça em outro canto. Então não tinha mais ninguém lá dentro. Aí eles foram embora
Maria continuou naquele lugar, na porta do sepulcro. Ou seja, qualquer um que passasse por ali, ela viria. Então ela continuou lá, e aí o que ela faz? Na versículo seguinte, ela vai olhar para dentro do sepulcro. Olha o que diz lá no versículo 12. Que ela olha para o sepulcro e ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Cristo, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Olha que interessante, irmão. Ela tinha acabado então de constatar que o sepulcro estava vazio. Não é isso? Que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E quando ela volta e olha para dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos do Senhor lá dentro. Só que ela não reconhece eles como os anjos do Senhor. Porque se ela reconhecesse, ela saberia que um milagre aconteceu naquele lugar. E aí os anjos o que fazem? Eles fazem uma pergunta para ela. A pergunta tinha um sentido de que para que ela pudesse entender que o milagre aconteceu naquele lugar. Porque Cristo não estava mais lá. Mas Maria Madalena volta a questionar os anjos, porque ela estava cega devido aos seus sentimentos humanos, de querer saber do corpo de Cristo. E ela pergunta então aos anjos que ali estavam sobre o corpo de Cristo, em lágrimas, chorando, cega, ao ponto de não reconhecer que naquele lugar onde havia morte, agora havia vida, pois o Mestre ressuscitou. Assim é em relação às nossas vidas. Deus manda sinal para nossas vidas e nós não vemos. Deus opera milagres ao nosso lado e nós não vemos. Aí vai no versículo 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Jesus ali em pé, ela não reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? O Cristo falando com ela. E ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde ele o colocou e eu levarei. Ela não reconhece os anjos e não reconheceu o próprio Mestre, o próprio Senhor. Deus manda não um, manda 2 anjos e nós não vemos. Jesus se apresenta a Maria, o mesmo que expulsou os 7 demônios de sua vida, e ele não vemos. O Mestre questiona o que está acontecendo, porque você chora, e nós não vemos, não reconhecemos o Mestre. Ela faz a mesma pergunta onde estava o corpo de Cristo, e ele responde, e ela não entende, não reconhece o Mestre, o Cristo ressuscitado, vivo, estava à sua frente, e ela não reconheceu e ela não conseguiu ver. É necessário acontecer o quê para conseguirmos ver Cristo operando em nossa vida? O que precisa acontecer para que nós consigamos ver Cristo em nossas vidas? Se Ele mesmo se apresenta e nós não conseguimos discernir, conseguimos entender que é o Cristo que está ali. Ela conhecia a Cristo, conhecia a sua aparência como Cristo, conhecia o Salvador, vivenciou os milagres de Cristo, mas não o reconheceu. Será que é só ela? Não. Conosco também. Cristo opera tantos milagres em nossas vidas e muitas vezes nós reclamamos porque nós não reconhecemos. O sopro da vida é lançado sobre nossas narinas toda manhã. E nós, às vezes, reclamamos e não reconhecemos o que Deus tem feito em nossas vidas. O zelo, o cuidado, o amor, a preocupação, aquilo que Ele tem feito dia após dia em nossas vidas. Mas aí, o que o versículo 16 nos diz? Que Jesus responde a Maria e diz assim, Jesus lhe disse, Maria. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria volta para ele e exclama em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus não argumenta com Maria, Jesus não chama a atenção de Maria por não ter o reconhecido, Jesus não grita em direção a Maria, Jesus apenas a chama pelo nome, Maria. Apenas chama pelo nome, Maria. Como que se Jesus tocasse no coração de Maria. Como se Jesus tocasse no nosso coração de uma forma que não temos como explicar.
mas o sentimento forte do amor de Cristo, da sua presença, é maravilhoso. E ela nos cobre, ela nos enche. Jesus toca no coração de Maria quando chama ela pelo seu nome. Sabe por quê? Porque Jesus a conhecia, sabia quem era, o que ela passou, como ela o amava e como ela dependia dele. Já Jesus te chama pelo nome, sabe por quê? Porque ele nos conhece, sabe o que nós passamos, o que estamos passando e o quanto dependemos dele. Maria reconhece a voz do Mestre. Maria encontrou Jesus, o Jesus que procurava, apenas com uma palavra, quando ele cita o nome dela, no sepulcro, mas vivo, ressuscitado. E você, tem procurado a Jesus? Temos encontrado? Temos visto a Jesus, conseguido reconhecê-lo, temos ouvido a Jesus, conseguimos reconhecer a sua voz, temos conseguido sentir a sua presença, mesmo quando está tão perto, ou mesmo quando às vezes achamos que ele não está tão perto. Onde temos procurado a Jesus? Temos achado? Na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na igreja? Mas na igreja com certeza eu vou achar Jesus. Depende. Se você não estiver em comunhão, você não vai achar Jesus em lugar nenhum. Agora, se você estiver em comunhão com Cristo, você vai achar Jesus nos mínimos detalhes da sua vida. Eu quero dar um testemunho. Eu fui, há uns anos atrás, para uma audiência no tribunal. Tinha que passar, né, por essa audiência, mas eu estava muito angustiado, com medo e apavorado. A audiência ia começar às 15h30 e eu cheguei no fórum às 11 horas da manhã. E eu comecei a andar pelas avenidas tentando me distrair, vendo lojas, vitrines, mas parecia que nada conseguia tirar-me daquela angústia que chegava a me sufocar. O meu coração estava apertado, fechado, trancado, duro como uma pedra. Olhava as pessoas passarem nas calçadas como se fosse um filme em câmera lenta. Queria dar pausa, mas não conseguia. Queria retroceder e não conseguia. Queria acelerar e não conseguia. E, de repente, pairava naquele ambiente, naquela avenida, um grande silêncio. Como se meu cérebro se desligasse totalmente da opção ouvir. Eu não ouvia mais vozes, não ouvia mais veículos, não ouvia as sirenes, não ouvia as buzinas, mais nada, não conseguia ouvir mais nada. E a cada passo que eu dava, eu buscava algo que pudesse representar uma resposta de Deus. Nos olhares, no silêncio mental ao meu redor, nas pessoas, mas nada, eu não encontrava nada. Pensei, estou procurando no lugar errado. Aí eu vi um shopping, entrei lá e aguardei para o tempo passar e quem sabe alguma pessoa mandada por Deus poderia vir ao meu encontro e me trazer uma mensagem. Mas nada. Olhei novamente para os lados, não via nada, e um shopping fervilhando de pessoas, não encontrei meu Jesus. Saí, caminhei por 6 quarteirões aproximadamente até o fórum, perguntando-me onde estava o meu Senhor, por que o roubaram de mim. Quando entrei no fórum, naquele lugar de discórdia, tristeza, ódio, rancor, pensando estar totalmente sozinho, ouvi uma voz suave, mansa, de amor, que disse: Arthur. Imediatamente eu respondi: meu Senhor. Essa experiência na minha vida foi muito especial, porque ela tem muita singularidade com o texto que nós acabamos de ler, quando Cristo responde Maria. Cristo só respondeu para mim, Arthur. E imediatamente eu reconheci a voz do meu Senhor e sabia que Ele estava comigo. Jesus está tão perto, muito perto, fazendo parte de nossas vidas, de nossa história, todos os dias.
E o que temos procurado? Será que nós temos corrido atrás do que não importa? Ou corremos atrás do que já está perto? Ou corremos atrás da morte ao invés da vida? Ou corremos em círculos, saindo e voltando do mesmo lugar, sem encontrarmos o que procuramos? Ou corremos de olhos fechados, buscando e não encontrando porque não vemos? Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus segurar a tua mão. Escute a voz de Jesus te chamando pelo nome. Jesus não está mais no sepulcro. Jesus está vivo porque Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. A palavra nos ensina que nós temos que sim buscar Jesus, estar atento à sua voz. E não acho que Jesus vai subir no púlpito e vai começar a fazer um discurso para você. Não. Jesus apenas vai olhar para você e vai te chamar pelo seu nome. E quando Ele fizer isso, tudo vai acontecer. Lembra da passagem, quando Cristo acordou no barco e disse para a tempestade apenas, aquieta-te, acalma-te. Cristo não precisa lançar palavras para o milagre acontecer. Basta Ele só te chamar pelo nome. E esta noite, Cristo está te chamando pelo nome. Ouça a voz do Senhor. Ouça o Senhor te chamando pelo seu nome. E recebe a bênção do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra fique enraizada em seu coração. Amém. Ao lermos essa palavra da ressurreição de Cristo, para quem está de fora, analisando o que se passou, às vezes nós até julgamos assim, puxa vida, eles que viveram, andaram com Cristo, presenciaram os milagres de Cristo, ceiaram com Cristo, não têm condições de reconhecer o próprio Mestre. Onde está o problema que levou a eles não reconhecerem, às vezes, o próprio Mestre, que levou a Maria a não reconhecer o próprio Mestre, o próprio Senhor? Mas nós temos que entender que todos nós fomos formados do mesmo pó, E temos nossas limitações humanas, nossas fraquezas e até, às vezes, a nossa falta de fé em alguns momentos. Isso são limitações que Cristo conhece, que Deus conhece de nossas vidas. O que importa é que Ele nos ama e que nos chama pelo nome. Só Cristo, só Deus é capaz de saber o nome de cada um de nós, de nos chamar pelo nome. Sabe por quê? Porque Ele nos formou. E Ele, tendo nos formado, a sua imagem e semelhança, Ele nos conhece na intimidade. E o que Ele quer de nós também é que nós o venhamos a conhecê-lo na intimidade. Então peça para o Senhor te dar ouvidos atentos à sua voz, para quando Ele te chamar pelo nome, você faça que nem a Maria Madalena fez. Você se vire e volte para o Senhor. Amém? Nós vamos orar agora pelos irmãos que pediram fizeram seu pedido de oração. Nós vamos estar intercedendo pela vida de cada um de vocês, para que Deus continue colocando o alimento que precisamos em nossos corações. Quero chamar a minha esposa, a pastora Edith Medrado, para juntos orarmos ao Senhor. Se você puder, onde você estiver, feche teus olhos, ou então põe a mão no teu coração, da forma que você se sentir melhor. O que importa é você deixar Deus falar ao teu coração. Querido Pai, amado Senhor, nós queremos agradecer pela palavra, o que o Senhor nos trouxe esta noite, Senhor. Agradecer pela mensagem, Pai, que penetrou nossos corações, Pai. E podemos saber, Pai querido, que apesar de, às vezes, das nossas limitações, Pai, o Senhor sempre vai estar conosco e sempre vai nos chamar pelo nome, Pai. Eu peço que Teu Espírito agora toque o coração de cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo e assistindo, Senhor. Que a palavra, Pai, fique enraizada nos corações, Senhor, e que elas possam atentamente ouvir a voz de Deus, a chamando pelo nome, Senhor, como sinal de promessa, um sinal de aliança, Pai, um sinal de que o Senhor está atento, Pai Santíssimo, ao nosso clamor, à nossa oração. Obrigado, Pai,
porque o Senhor nunca tem tem afastado de nós o teu Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, está sempre cuidando de nós e zelando para nossas vidas, Senhor. Obrigado, porque está sempre ao nosso lado. Em tudo nós te agradecemos e louvamos o teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória seja dada a Deus. Que palavra mais verdadeira. Nossa, falou muito comigo, porque eu fiquei pensando aqui comigo, né? Na Bíblia tem aquela passagem dos apóstolos que estavam a caminho de Emaús e já tinham convivido com Jesus há mais de 3 anos, e não reconheceram Jesus. Jesus estava caminhando com eles todo aquele tempo e não reconheceram Jesus. E eu fico pensando, né? Quantas vezes Jesus fala conosco e nós não o reconhecemos? Às vezes nós estamos tristes, sós, nos sentimos sós, aborrecidos com alguma coisa, depressivos, endurecemos o nosso coração e Ele está falando conosco o tempo todo e a gente não ouve. Isso já deve ter acontecido com você que está me ouvindo, já aconteceu comigo, mas o fato de nós não ouvirmos a voz do Senhor não quer dizer que Ele não esteja conosco. Ele está lá insistindo, falando, e quando o nosso coração quebranta, a gente consegue ouvir a voz dele claramente. Amém? Tem uma frase que diz que você não pode mudar o seu passado, mas você pode escolher como você irá viver o seu futuro. E você sabia que Jesus quer fazer parte do seu futuro? Você sabia que Jesus quer fazer morada no seu coração? Mas para que Jesus faça parte do seu futuro, você precisa confessar Jesus como seu Senhor, Salvador, pastor de sua vida. Um bom pastor, ele guia as suas ovelhas. E Jesus é um bom pastor. E Jesus, como um bom pastor, vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E isso ninguém pode fazer por você, somente Ele. No livro de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus diz: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Senhor está dizendo aqui que nós precisamos confessá-lo publicamente. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido aqui a fazer agora, a confessá-lo como Senhor e Salvador. E para isso, eu peço que você repita comigo: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador em minha vida. Eu te peço, Senhor, para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar no meu coração e na minha vida. Senhor, faz morada em mim para sempre. Amém. Amém? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, deixe o seu nome no chat. No final dessa transmissão, nós iremos orar por você. Amém? E você já falou de Deus hoje? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram desse culto e nós esperamos que a palavra tenha falado com você tremendamente. E número 6:24 diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não esqueça que todo domingo tem um culto novo do Falando de Deus no canal do YouTube Endimedrado. Todo domingo às 18 horas nós temos um encontro marcado. E até lá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande beijo. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
estão por vir, grandes coisas vão acontecer.